A estrada de ferro que ligava o interior do Brasil ao mar. A ferrovia Bahia-Minas foi uma das principais rotas de trem no Brasil do século passado. Mas apesar de não existir mais e ter deixado quilômetros de trilhos abandonados, nossa viagem prossegue. Vamos começar a primeira reportagem descobrindo as histórias e emoções que ficaram guardadas em cada uma das velhas estações. Boa viagem! Este era o caminho da esperança. Uma promessa de progresso. Sonho de ver o mar. A estrada de ferro Bahia-Minas foi fundada em 1880. Durante 86 anos, transportou passageiros e mercadorias. 578 quilômetros do porto de Ponta de Areia, distrito de Caravelas, na Bahia, a Araçuaí, em Minas. Os trilhos não existem mais. O último trem passou há quase 40 anos, mas ficou na memória das pessoas, marcado nos lugares. Quem morava aqui, que nem eu conheci o tempo viajando nele aqui, passava direto aqui. Vinha cheio? Vinha muita gente, carregava lenha, muita coisa, né? Vinha cheio e descia. Onde passava a estrada, hoje os ônibus disputam o espaço com animais de carga e caminhões carregados de lenha. Ainda há pontilhões de ferro, fabricados na Inglaterra, estações esquecidas pelo caminho e alguns túneis. A mata fechada e as montanhas eram obstáculos difíceis. A Bahia-Minas demorou 60 anos para ser concluída. Era preciso dinheiro, tempo e muita disposição para se construir, por exemplo, um túnel como este aqui. Desde aquela época, muita coisa mudou. O que não mudou foi a paisagem do Vale do Jequitinhonha, quase sempre seca e muito bela. Muitas cores e um triste ar de abandono. E é por este caminho que nós vamos seguir. Partimos do antigo povoado do Calhau, hoje Araçuaí. A velha estação ainda existe. O nome da cidade está escrito com 2 S's, como antigamente. A Bahia-Minas chegou a Araçuaí em 1942. O prédio da estação é muito diferente dos outros encontrados ao longo da estrada e deixou de funcionar em 66, quando a ferrovia foi desativada. Hoje, o prédio fechado dá sombra a quem espera o ônibus. Não se pode ir a Araçuaí sem passar pela feira no sábado de manhã. As cores de tudo e a alegria das pessoas impressionam. Para todo lado, chapéu de couro, para enfrentar o sol forte do vale. Aqui, o movimento parece uma festa. No antigo caminho da ferrovia, a parada seguinte era em Alfredo Graça. Hoje, um lugarejo. A rua não poderia ter outro nome. Sinais de um passado glorioso. A ferrovia foi criada pelo engenheiro Miguel Argolo. Os pioneiros deram nome a alguns lugares. A próxima estação leva o nome do engenheiro Emílio Schnorr. Ali perto brotam inúmeros pequenos afluentes do Jequitinhonha. Caminhos cortados na pedra. Velhos casarões com gente nas varandas. Trilhas de gado. E de animais de carga. Chegamos a Queixada, no município de Novo Cruzeiro. Aqui vive seu Antônio. Comerciante, comprava produtos na região e revendia em Teófilo Otoni e Nanuque. Ele viajou muitas vezes no trem. A estação, aquela parte de lá é a agência, aonde você comprava as passagens, você despachava as mercadorias, a parte de cá era o depósito, era o armazém. O comércio era muito bom, tinha muito comércio, né? Porque a zona rural era bastante habitada, tinha fazenda aí de ter 50, 60 famílias morando. De 10 em 10 quilômetros, equipes de manutenção, formadas pelos garimpeiros da linha, moravam nessas construções, chamadas casas de turma. 2 famílias em cada, paredes de 30 centímetros de espessura. Isso aqui é a largura dessa parede, então é uma construção que está aí, firme, sem trinca, sem nada até hoje, que foi muito bem construída. Então a casa dessa é um crime demolir, né? Por isso que a gente está aproveitando.
A caixa d'água resiste ao tempo, base de pedras, reservatório de metal. Aqui a caldeira da Maria Fumaça era abastecida. Cai a noite no vale. E mesmo à noite, os caminhos da Bahia Minas revelam pequenos tesouros. Por baixo do pontilhão de ferro trazido da Inglaterra, água cristalina na cascatinha. Nova manhã, chegamos a Novo Cruzeiro. A bela estação reformada guarda as características originais. E bem onde passava o trem, seu Aquiles promete milagres com as ervas e raízes. Para reumatismo, para coluna, para garganta inflamada, essa cena de sucupira branca. Aqui já é para derrame, é para dor, ó. Esse aqui é antibona, noz moscada, imburana. Gente simples, terreiros com galinhas e pintinhos. Daqui para frente deixamos o Jequitinhonha. Começa o Vale do Mucuri, região pedregosa. Abrir caminho naquela época só com dinamite e picareta. Mas a paisagem é exuberante. O túnel cavado na pedra serve de passagem para quem mora por perto. Nas paredes ainda há vestígios da fumaça que saía da locomotiva. Quando os viajantes enxergavam esta montanha, já sabiam. O trem se aproximava de Ladainha. A Pedra da Ladainha tem uma escarpa de 300 metros. Para subir, é preciso antes vencer o caminho que leva à base. Neste ponto, é preciso deixar o carro e seguir a pé. A estimativa é que seja preciso caminhar entre 1 hora e 1h30 até atingir o topo da Pedra da Ladainha. Um cabo de aço ajuda os aventureiros. Do alto é possível ver muitos quilômetros que antigamente eram percorridos pelo trem, além da bela paisagem da região. A cidade se formou ao longo da ferrovia. Quem enfrenta a subida se encanta com a vista. Durante anos, a barragem do rio Mucuri proveu a cidade de energia. Dá para ver do alto. Bem na beira da estrada fica a casa do violeiro Antônio Xavier. Entre os gerânios do jardim e a vista da Pedra da Ladainha, seu Antônio, 86 anos, vive abraçado à companheira, a viola. Até hoje ele se impressiona com a lembrança da composição que passava na porta de casa. Eu tinha 16 carros, uma maquinária só puxava 16 carros. Era importante, né? Eu não sei como é que podia, nessas estradas cheias de curvas, como é que dava essas curvas, né? Tudo aí era coisa. Mas ela travava assim, e como é que podia? Mas aqui também está em riba dos ferros, né? Aí as rodas só rodavam em riba do aço mesmo. Ali é onde dava, os carros acompanhavam tudo. Os mistérios das cordas ele aprendeu ainda menino com um homem que morava perto de casa, na roça. Eu ia para lá, levava a viola para lá, e ele ponteava na viola lá e eu estou soltando. Ele mudava os dedos, eu mudava também. Uma hora dava certo, outra hora não dava. E aí ele foi traquejando, até que eu aprendi. Nem todo mundo sabe discar essa viola, a viola aqui para dar essa contagem aqui. Em Ladainha, o pontilhão da ferrovia continua a ser o principal caminho de chegada. A estação é de 1918. Ainda estão preservadas as velhas oficinas da Bahia Minas. E o antigo cinema também resiste. Foi inaugurado em 1938 com a exibição do filme King Kong. Em 66, com o fim da ferrovia, a sala foi fechada. Seguimos em frente passando por várias estações, algumas com nomes indígenas. Icari, Caporanga, que significa manancial de água doce. A neblina envolve a Mata Atlântica que restou. Cenas raras. Numa região quase sempre quente, moradores ao sol espantam a friagem. Até chegarmos a Filadélfia, hoje Teófilo Otoni. Aqui ainda se contam muitas histórias da ferrovia.
praça principal de Teófilo Otoni descansa a velha Poxixá. É esse o nome dado pelos índios da região à primeira locomotiva da Bahia Minas. Significa forte, valente. A máquina, americana, chegou de navio em 1880. Mas os trilhos só chegaram à cidade 18 anos depois. Seu Ari, ex-ferroviário, se lembra bem dos comandos da Maria Fumaça. Isso aqui é a marcha. A locomotiva. Se você jogar lá pra frente, é um pouco duro aqui, ó. Pra frente, ela vai pra frente. Se você jogar pra trás, aqui tá no ponto neutro, ela não sai pra lugar nenhum. Esse aqui é o depósito de água. A água é localizada por aqui, ó. No percurso da linha, vários lugares tinha a caixa d'água, então a água era completada por aqui, ó. O trem passava em frente à casa de seu Glair. Ele também trabalhou na Bahia Minas. Na parede, as imagens da antiga estação que já não existe e de uma locomotiva. Entendendo bem, aqui, entrada de animais, são objetos muito grandes, né? Aqui funcionava o armazém de carga e descarga, transportar arroz, feijão, açúcar, café, essas pequenas cargas, esse tipo assim. Aqui já começava a área aqui em cima funcionava o telégrafo. Aqui era a entrada para o barco de passageiros. Aqui desse lado ficava a venda os guichês de passagem. Certo? Mais no fundo, um bar. Aqui é a parte administrativa. Quando eu vejo uma locomotiva a vapor, principalmente a vapor, aquilo me corta lá dentro do coração. Na memória é um tempo que ele considera inesquecível. De uma ponta à outra da ferrovia, um dia de viagem. Ele guarda velhos documentos da estrada de ferro Bahia-Minas. É aquele negócio, né? A paixão. Eu mesmo falo isso, se a Bahia Minas voltasse a funcionar, eu trabalharia de graça uns 2 meses. Já seria uma emoção. Seu Paulo, também ex-ferroviário, se reconhece na fotografia com 25 anos. Aos 83, fala com saudade do tempo que se foi. Era não ser penoso, mas era misterioso, era bom. Era bom, ele vivia mais livre. Vivia mais livre, né? Saímos de Teófilo Otoni em direção à Bahia. No caminho, mais estações. Mais gente que se lembra do tempo em que o trem passava. É como se uma linha unisse chegadas e partidas para fazer aflorar as lembranças. Tinha um armazém ali, ó, naquela casa ali. E tinha outra aqui nessa casa grande aqui. E a única trânsito que tinha só do trem. E já faltou na ponta de areia. Em Francisco Sá, um prédio charmoso de 2 andares. No município de Carlos Chagas, o velho caminho quase desaparece. O aterro no lugar onde havia os trilhos é o único sinal de que composições passavam por ali. Em alguns lugares, ruínas de pontilhões. Mas ainda se pode ver as paisagens que deslumbravam os viajantes. No distrito de Mairinque vive seu Adão. Pescador, morava bem perto dos trilhos. Não entende por que a Bahia Minas desapareceu. Nesse tempo eu estava novo, né? Então assim, quer dizer que aí foi indo, depois aí deu de tirar, e não sei qual foi o motivo que deu de tirar, né? Ainda hoje ele tira o sustento do Mucuri. A linha acompanhava o rio, curva a curva. Ao lado da ponte, construída no século XIX por engenheiros russos, seu Adão lança a tarrafa. Desta vez, não pegou nenhum peixe. Tinha um cascudo grande aqui que nós pegava, assim, tamanho assim mais ou menos, de quase de quilo. A gente pegava esse de quilo também, né? Meio quilo, 1 quilo. Mas esse acabou. Esse acabou. Adiante, chega-se a Nanuque. A velha estação foi demolida. Aqui, rio e trilhos contornavam um mesmo obstáculo, a Pedra do Bueno. E chegamos à divisa da Bahia, em Ibiranhém, município de Serra dos Aimorés. A ferrovia chegou aqui em 1892. Neste lugar, uma curiosidade. A estação do trem foi construída bem em cima da divisa dos estados. Aqui é Minas Gerais, mas basta caminhar um pouco, passar pela porta da estação e estamos no estado da Bahia. Por causa da Bahia Minas, durante a Revolução de 30, os mineiros quiseram anexar esse território ao do estado. A ideia foi logo descartada. Daqui ao mar são 130 quilômetros. Quase tudo foi tomado pelos eucaliptos e por fazendas. Muitos carvoeiros.
caminho do trem desaparece. Em Elvésia, uma charmosa estação lembra o tempo da Bahia Minas. Hoje, caminhões carregados de madeira desempenham a mesma função das composições de carga. E, chegando a Caravelas, o tráfego das carretas aumenta muito. Máquinas cortam as árvores que alimentam a indústria do papel. Caravelas, uma das mais velhas cidades do Brasil, fundada em 1503, logo depois do descobrimento, guarda um charme nas ruas estreitas e nas casas azulejadas. Era a última parada antes de Ponta de Areia, 7 quilômetros depois. Era aqui que os mineiros podiam finalmente ver o mar. O trajeto terminava no fim desta rua. Estas ruínas são o que restou do ponto onde o trem se encontrava com o mar. Os moradores aqui de Ponta de Areia contam que nesta enseada muitos navios ficavam ancorados, esperando gente e carga. Tempos bem vivos para seu Valdemar, de 77 anos. Aqui era a estação bonita que tinha aqui. Descarreguei muito coco, eu trabalhava na roça e lá dava 20, 30 mil cocos, trazia uma canoa, descarregava, sacava e despachava e batia fetório. Seu Plácido nasceu aqui há 83 anos. Conta que o movimento era grande nos tempos do trem de ferro. Era o seguinte, a estrada de ferro recebia madeira lá no estado de Minas e trazia, desembarcava aí no porto, então os navios que vinham conduziam essas madeiras para o Rio, para Vitória, para outros lugares qualquer. De lá, do Rio de Janeiro e de outros lugares, vinha outra mercadoria, como sal, como café, como açúcar, carne, essas coisas a mais. Quer dizer, fazia a troca. Minas transportava a madeira e daqui ia os materiais. O senhor tem saudade daquele tempo? Grande, grande, grande. Se pudesse voltar o que era atrás, mas é impossível, né? É impossível, né? O dia de ontem não pode ser igual ao de hoje. O dia amanhã também não é igual ao de hoje, né? Infelizmente. É como se um rastro no caminho percorrido aos poucos resgatasse a história da Bahia Minas. Parece até que a ferrovia não morreu. Entre casas que o tempo esqueceu, montanha e mar, o sonho de unir continente e oceano continua vivo. Como continua vivo o trem de ferro na história de Minas. Adélia Prado escreveu: o trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida, virou só sentimento.